Jesus, para louvar e glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Graças a Deus. As crianças podem sair para o seu culto lá nos fundos. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Tem uma mensagem para o coração da igreja, que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nesse tempo abençoado de chuva, é uma beleza que somos refrescados também. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, o verso de número 11. Nós tivemos a escola bíblica dominical hoje de manhã, às 9:30 da manhã, foi uma bênção. Estamos estudando sobre a Bíblia e como estudar a sua Bíblia. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos entrar nos fundamentos da palavra. Você está convidado para participar das 9:30 até as 11 horas da manhã. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 11, até o verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Texto maravilhoso, graças a Deus pela leitura desta noite. Vamos orar? Esta noite eu tenho um motivo especial de oração, que é a vida do pastor José e da família do pastor José. Pastor José, humanamente falando, ele está nos últimos, parece estar nos últimos estágios finais da sua vida aqui na terra.
família nem está com a gente hoje, porque estão acompanhando, ele está em casa, respira, né, com oxigênio, mas eu gostaria que a gente estivesse orando, se é da vontade de Deus o levar, o recolher, que assim ele passe para os braços do Senhor, em paz, em alegria, e que o Senhor também conforte e console o coração da família, que com certeza, mesmo preparado para este momento, ninguém está preparado de perder um ente querido, né? Estão abalados e precisam do nosso amor, do nosso conforto e das nossas orações. Por isso vamos orar em nome de Jesus. Querido Pai, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. O Senhor é Deus acima no céu, em onde for, em qualquer lugar do universo e fora do universo, o Senhor é Deus. Tu és poderoso, acima de ti não há ninguém, semelhante a ti não há ninguém. Tu és Deus acima de tudo e todos. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre a família do pastor José. O pastor José encontra-se nesse estado, o Senhor sabe, aos olhos humanos é um estado terminal, é um estado dos últimos instantes, mas nós confiamos no Senhor, e que seja feita a tua vontade, se assim é do teu agrado, recolher o teu servo, que assim aconteça em paz, em alegria, em conforto para ele. Pedimos a tua bênção sobre os familiares que acompanham a vida do pastor José neste momento, que o Senhor traga consolo, conforto aos corações deles, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor traga graça sobre a vida deles. Ó Deus, pedimos a tua bênção também sobre os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite. Abençoe os que aqui estão, ó Pai, que possamos entender a tua palavra esta noite, que possamos, ó Deus, aprender da tua palavra. Dá-nos sabedoria, discernimento, dá-nos graça, dá-nos inteligência, dá-nos, ó Deus, um espírito aberto para entendermos a tua mensagem e para colocarmos em prática na nossa vida. Abençoe a todos, ó Pai, nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos, estamos, então, mais uma vez esta noite aqui, para meditar na palavra. E esta noite, como sempre, a gente espera, em nossa reunião, nos alimentarmos da palavra poderosa do nosso Deus. Não sei se o barulho da chuva está atrapalhando os irmãos aí de trás. Se tiver, pode vir mais para frente ou aumentar o som. Eu quero falar hoje sobre a relação entre o ser e o ter. A relação entre o ser e o ter. Irmãos, eu estou convicto de que nós somos chamados com o propósito de sermos muito mais do que termos. Nosso chamado é primariamente para ser e depois para ter. Porém, o ter é muito mais cobiçado do que o ser. E aí, nesse processo, o ter acaba sendo o alvo. O ter acaba sendo o propósito primário das pessoas. Já o ser é muito menos atrativo para a maioria das pessoas do que o ter. Eles são atraídos mais pelo ter do que pelo ser. Dessa forma, as pessoas se reúnem
muito mais, em geral, para aprender a ter, do que para aprender a ser. As reuniões de ter são muito mais frequentadas do que as reuniões que objetivam o ser. O apelo para se ter acaba sendo muito mais bem-vindo do que o apelo para o ser. Porque na realidade o ter é mais fácil do que ser. Porque ter não exige mudanças radicais e existenciais. Já o ser exige que mudem-se as essências. O ter acaba sendo mais apetitoso à nossa natureza do que o ser, já que o ser exige a morte da nossa natureza pecaminosa. E nesse processo, o triunfalismo é o alimento dos apaixonados por ter. Já a cruz é o destino de quem quer ser. É mais fácil ter do que ser. Por exemplo, é mais fácil ter Bíblia do que ser a palavra encarnada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É mais fácil você ter Bíblia na sua casa, com você, no seu carro, no seu celular, do que você ser a palavra de Deus encarnada. É mais fácil, por exemplo, ter uma denominação do que ser igreja de Cristo. Vós sois a igreja de Deus. Mas é mais fácil ter uma denominação do que ser uma igreja. É mais fácil ter músicos do que ser uma canção de louvor a Deus. É mais fácil ter pregações do que ser a palavra falada. Também é mais fácil dar contribuições do que ser um refúgio para os necessitados. É mais fácil também pagar taxas em uma reunião, uma vez por mês, do que ser uma fonte de auxílio e liberalidade, atendendo às necessidades. É mais fácil ter uma aparência piedosa do que ser um coração perfurado. É mais fácil ter o nome de cristão do que ser um cristão autêntico. É mais fácil ter o hábito de ler a Bíblia do que ser uma testemunha viva de Cristo, por onde quer que a gente ande. É mais fácil também ter frases de efeito do que ser um arauto vivo do rei. E ainda é mais fácil ter reuniões de igreja do que ser igreja realmente. A mensagem dessa noite, irmãos,
é um apelo para nos tornarmos antes de termos. Paulo nos chama para a realidade de sermos em Cristo. Há uma identificação aqui com Cristo nesse texto. O texto que nós lemos diz que se alguém, condicional, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vejam, irmãos, que há dois verbos principais neste versículo. Se alguém está em Cristo, esse é nova criação. Aqui nós temos o estar, que está intimamente ligado ao ser. Ou seja, dependendo de onde você está, você é. O ser está intimamente ligado ao estar, e o estar ao ser neste texto. É interessante, porque há uma relação aqui íntima entre a posição de alguém, a posição e sua condição existencial. Paulo fala aqui que quem está em Cristo é uma nova criação. E por que uma nova criação? Porque existe a velha criação e existe a nova criação. A velha criação é a criação que está em Adão. Adão deu uma origem à raça lá no Jardim do Éden, e ele levou a raça ao pecado. Quando Adão pecou como representante da raça humana, ele mergulhou a raça humana no pecado. Então, esta criação, que é a criação humana em Adão, foi condenada quando Adão pecou, porque Deus disse: no dia que você pecar, morrerá. E Adão gerou filhos segundo a sua própria condição, que era a condição de pecado. Então toda a raça em Adão está condenada e é chamada de velha criação. Mas Cristo, e Paulo chama Cristo de o último Adão, Cristo também um ser humano que veio de uma forma especial, assim como Adão, o primeiro ser humano, não nasceu de forma comum, foi especialmente criado por Deus. Cristo, o outro ser humano e último Adão, vem de uma forma especial, não da forma natural da união entre um homem e uma mulher, mas vem gerado pelo Espírito Santo. Assim como Adão vem ao mundo sem pecado, Cristo vem ao mundo sem pecado. Mas Adão pecou como representante da raça e levou o mundo ao pecado e à ruína. Porém, Cristo, como representante de uma nova criação, não pecou. E por isso levou esta nova criação para o céu.
Então, se alguém está em Cristo e não em Adão, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, porque aquela criação de Adão não tem jeito, está condenada. Por isso Jesus veio ao mundo, para dar a oportunidade daqueles que estavam em Adão, na velha criação, serem colocados e transportados para Cristo, numa nova criação. Por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e se fizeram coisas novas. Então, a velha criação é a criação condenada, mas a nova criação é a criação salva. Então, eu quero enfocar esta noite a necessidade de estarmos em Cristo, e não simplesmente de termos uma crença sobre Cristo. É muito diferente. O meu apelo esta noite é para que você seja uma nova criação, estando em Cristo, e não apenas tendo fé em Cristo, ou acreditando em Cristo de alguma forma. Porque muita gente tem fé em Cristo, muita gente acredita em Cristo, mas não está em Cristo. Uma coisa é acreditar em Jesus, uma coisa é ter fé em Jesus, outra coisa é estar em Jesus. São coisas diferentes. O meu foco esta noite não é para que as pessoas simplesmente acreditem em Jesus, já que a própria Bíblia diz que até o diabo crê em Deus. Crer em Jesus não é uma vantagem neste aspecto, é preciso estar em Cristo. Então, o que significa estar em Cristo? Este é o ponto da minha pregação. O que significa estar em Cristo? Primeiro lugar, estar em Cristo é morrer com Cristo. Pastor, como é que eu vou estar em Cristo? Para você estar em Cristo, você precisa morrer com Cristo. Paulo vai dizer no verso 14, que nós lemos: estamos convencidos de que um morreu por todos, Cristo, logo todos morreram. O próprio Paulo vai dizer em outro texto: eu estou crucificado com Cristo. Então, estar em Cristo é morrer com Cristo. Agora vem a minha pergunta: pastor, como é que eu faço para morrer com Cristo? Vou lá, pego uma madeira e vou pedir para alguém me crucificar naquela madeira? Não é desse tipo de morte que nós estamos falando. O que é morrer? Morrer, numa palavra só, bem simples, é desligar-se. Morrer é se desligar. Quando a gente morre fisicamente, nós nos desligamos deste mundo. Se alguém diz para você: olha, esses dias eu tive lá e conversei através de uma pessoa com o meu pai que morreu há 40 anos atrás, e o meu pai veio e conversou comigo. Não acreditem. É um espírito maligno, enganador, ou é a própria pessoa te enganando. Porque quando a pessoa morre, ela se desliga deste mundo. Se desliga.
Por isso, se o teu marido morrer, se a tua esposa morrer, pode casar com outro, porque ela já se desligou desta realidade presente. Mas se você já cansou do casamento, não casa então. Quando morremos, nos desligamos deste mundo. Morrer com Cristo, então, neste aspecto, seria se desligar do pecado deste mundo. Agora, isso é um processo. Todos nós cometemos pecados, mas primeiro estamos desligados do pecado, o pecado singular, que nos separa de Deus. Estamos desligados deste pecado. Segundo, num processo, vamos nos desligando, passo a passo, dos pecados que vamos cometendo neste mundo. Então, alguém que tem avareza, que tem amor ao dinheiro, quando começa a morrer com Cristo, vai se desligando do amor ao dinheiro. Alguém que tem raiva no coração, que tem ódio ao próximo, quando morre com Cristo, vai se desligando desta raiva, deste ódio, e assim por diante. Morrer com Cristo é se desligar do pecado neste mundo. Mas ainda mais, morrer com Cristo também é se desligar de si mesmo. É se desligar de suas paixões. É se desligar de suas escravidões, de si mesmo. Por isso Paulo diz que agora a vida que eu vivo, não vivo mais para mim. Eu me desliguei, morri para mim mesmo. Por isso Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É preciso se desligar de si mesmo. Morrer para si mesmo. Porque quando cedemos a nossos caprichos, quando cedemos a nossas vontades perversas, mais íntimas, nós nos tornamos escravos delas. É preciso morrer para si mesmo, é preciso se desligar de si mesmo. E isso só pode acontecer se Cristo fizer em nós a obra, ao nos rendermos a Ele. Porque se a gente se rende a nós mesmos, às nossas vontades, que precisam ser atendidas imediatamente, mesmo ainda quando estamos na infância, nós começamos a nos render à nossa própria vontade. Eu quero e quero agora. E quando a gente se rende à nossa própria vontade, a gente começa a ser escravizado pela nossa própria vontade. Isso começa lá na infância já. A gente começa a se render às nossas paixões, às nossas infâmias, ao nosso egoísmo. A gente começa a se render aos nossos desejos que precisam ser atendidos imediatamente, às nossas raivas, às nossas vinganças, e essas coisas começam a escravizar a gente. E depois, para se libertar dessa escravidão de si mesmo, é muito difícil. A pessoa fica escravizada a vida inteira, às vezes, e se não conhecer Jesus, não é liberto. Já viram pessoas que tem aí, que são assim, eu quero e quero agora, e tem que ser a vontade dele, na hora que ele quer. É alguém escravizado pela própria vontade, e ele não tem como dominar a sua própria vontade, porque lá atrás ele já se rendeu a ela, e ela o escravizou, e isso acompanha a vida toda. É alguém que diz assim, eu queria parar de fazer isso, mas não consigo,
Por quê? Porque lá atrás ele se rendeu e ela o escravizou e agora ele é obrigado a fazer isso. Eu não sei, quando eu vi, já falei. Eu não consigo levar desaforo para casa. Eu tenho que dar a resposta na lata para as pessoas. Eu não sei levar desaforo. Lá atrás ele já aprendeu isso e essa vontade o escravizou e ele não consegue mais levar desaforo para casa. Eu não sei, quando eu vejo, já falei, machuquei já. Não consigo ficar sem machucar as pessoas, porque lá atrás o egoísmo já entrou e já o escravizou e arrasta ele por toda a sua vida. Então, se nos rendemos a nós mesmos, às nossas vontades, que precisam ser atendidas imediatamente, mesmo ainda quando estamos na infância, nos tornamos escravo delas, e por isso precisamos morrer para elas e nos render a Cristo. Então, quando a gente fala, nós precisamos nos render a Cristo, não é um jargão, você tem que dizer, eu me rendo a Cristo, pronto, já está tudo certo, não é isso. Quando a gente fala, eu preciso se entregar a Cristo, eu preciso me desligar das minhas próprias vontades e me entregar à vontade de Cristo. É por isso que a oração do Pai Nosso é: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, não a nossa vontade. E a nossa vontade está pervertida. Então precisamos, neste aspecto, irmãos, utilizar o poder que Cristo nos deu, e Cristo nos deu o poder de pisarmos serpentes e escorpiões. Quais serpentes e escorpiões? Aquelas que muitas vezes estão dentro de nós. São as nossas vontades malignas dentro de nós. A gente precisa pisar, porque Cristo deu poder para a gente pisar os serpentes e os escorpiões que estão dentro de nós e começarmos a nos desligar deles e a atender cada vez menos à vontade deles, ou seja, as nossas próprias vontades. Isso é pisar serpentes e escorpiões, é dizer não para a sua própria vontade e começar a se desligar dela, ou seja, começar a morrer para ela, porque o dizer não é morrer, já que Jesus fala, você tem que negar-se a si mesmo e tomar a cruz, é morte, para me seguir. Cruz é morte. Então você precisa pisar os serpentes e escorpiões, eu e você, que está dentro de nós. Esses tempos atrás eu falei dos demônios que agem fora, que é uma realidade também, muito clara, mas existem os que agem dentro, a partir das nossas próprias vontades e desejos, que são muitas vezes muito mais demoníacas que os próprios atitudes fora. A gente precisa, e Deus, e Jesus nos deu poder, a morte de Cristo é poderosa, ela nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Então precisamos nos desligar cada vez mais e atender cada vez menos às nossas vontades. Eu quero isso, minha vontade é reagir assim. Eu quero, desejo ser atendido imediatamente. Eu passei umas semanas aí, agora, na pressão e na tentação das minhas próprias vontades de ser atendido rápido. E confesso, dei uma sucumbida nesse momento, fiquei nervoso. Porque dentro de mim eu precisava ser atendido, eu estava com pressa. E eu precisava ser atendido imediatamente, mas o serviço público, via de regra, não todos, mas via de regra, é um pouco lento. E a gente não é tratado com dignidade, às vezes, no meio público.
E aí vem aquela vontade, mas quem você pensa que você é? Porque eu sei. E aí você precisa pisar essa serpente que está lá, querendo sair. Porque desde pequeno, quando você queria uma coisa e não te dava, você gritava e chorava e esperneava, até que alguém te desse, que você queria ser atendido imediatamente. Porque ali você já começou a ceder, a se render à sua vontade, e aquilo te escravizou. Então é preciso ir se desligando disso, morrendo para mim mesmo. E Ele nos deu poder para isso. Se Cristo não morresse na cruz, se Cristo não tivesse dado o poder para nós, nós seríamos eternos escravos de nós mesmos. Não tem como sair, não há saída para isso. Nenhum psicólogo, nenhum parapsicólogo, nenhum psiquiatra consegue tirar você dessa escravidão. Não consegue. Porque é uma escravidão da sua própria vontade. Tirar você de você mesmo não dá certo. Só Cristo pode fazer isso. Então nós precisamos utilizar o poder que Cristo nos deu para pisarmos as serpentes e os escorpiões que estão dentro de nós, nos escravizando a nossos mimos e caprichos, a nossos direitos, a nossos sentimentos de superioridade, a nossos sentimentos de injustiçados. Você tem sentimento de injustiçado? Vem em todo momento. Todo mundo comete injustiça contra mim, eu sou o centro do universo. E começarmos a nos desligar de tudo isso, ou seja, morrer para tudo isso. Morrer com Cristo é se desligar de si mesmo. Mais ainda, morrer com Cristo é perder a forma deste mundo. Porque quando nós estamos ligados a este mundo, ou seja, estamos vivos para este mundo, nós nos enchemos deste mundo e vamos assumindo a forma deste mundo. É como um balão que está ligado a um compressor de ar que vai enchendo daquele ar e vai se enchendo e vai assumindo a forma. Então nós precisamos nos desligar desse compressor de ar que é este mundo e que nos enche de coisas deste mundo. Tem gente que quer ter a forma de Cristo, mas não para de se encher das coisas deste século. Por exemplo, se enche de fofocas, se enche de malícias, se enche de conversas tolas, se enche de notícias ruins, se enche de maldades, de maledicências, de vinganças, e depois pensa, mas por que eu tenho essa forma? Olha, você tem essa forma porque você está ligado nesse compressor que está te enchendo deste ar e está te dando essa forma. Precisa se desligar do compressor, você morrer para este mundo e se deixar esvaziar completamente. E aí sim, se deixar moldar de uma outra forma e depois se encher das coisas boas. É por isso que a Bíblia diz: tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é belo, tudo que é bom, seja isso que ocupe a vossa mente. Aquilo que você enche a tua mente dá a forma a quem você é. Você precisa encher a tua mente de Cristo para ter a forma de Cristo. Precisa encher a mente com a palavra para ter a forma da palavra. Morrer com Cristo é perder a forma deste mundo. Precisamos nos desligar deste mundo do pecado para perdermos a forma do pecado. Isto é morrer com Cristo. Amém, irmãos? Então, morrer com Cristo é se desligar do pecado deste mundo. Morrer com Cristo é se desligar de si mesmo. Morrer com Cristo é perder a forma deste mundo e assumir uma nova forma. Agora, se por um lado
estar em Cristo é morrer com Cristo, como diz Paulo, se alguém está em Cristo, nova criação. Se por um lado estar em Cristo é morrer com Cristo, por outro lado, estar em Cristo também é viver com Cristo. É o outro lado desta moeda. Se estar em Cristo é morrer com Ele, se desligando deste mundo, então o viver com Cristo é estar ligado em Cristo. Paulo vai dizer no verso 15, que lemos, que Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem... Primeiro nós morremos com Ele, agora Ele está falando dos que vivem. Morremos, agora estamos vivendo. Os que vivem já não vivam mais para si mesmos, diz Paulo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 15 que nós lemos. Então aqui fala de morte, mas também fala de vida. Estar em Cristo é viver, porque se Cristo morreu, Cristo também ressuscitou. E se estamos em Cristo, morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo. Então, se morte é desligar-se, vida é o contrário, é ligar-se. Se estamos vivos com Cristo, é porque estamos ligados no Pai, através de Cristo. É isso que Cristo veio fazer, veio nos religar ao Pai. Porque quando morremos em Adão, nos separamos do Pai e colhemos a morte. Mas agora Cristo veio, nos ligou ao Pai e recebemos a vida. Se estamos desligados do pecado, por outro lado, nós estamos ligados na obediência e na santidade ao Senhor. Ou seja, estar ligado em Cristo, estar ligado nele, é utilizar da graça dele para viver em obediência ao Pai. Isso é estar ligado em Cristo. Isso é estar ressuscitado com Cristo. É estar ligado no Pai, ter vida para a obediência ao Pai, porque o pecado é a desobediência, é morte, mas a obediência é vida. Se estamos desligados de nós mesmos, mortos para nós mesmos, estamos ligados em Cristo, e por isso não vivemos mais para nós, mas agora vivemos para Ele. Porque nós só temos duas opções: ou vivemos para nós mesmos e para as nossas paixões, e o resultado disso é morte, ou vivemos para Cristo, e o resultado disso é vida. Se estamos ligados em Cristo e temos a vida, então vivemos para Cristo e não para nós mesmos, porque senão estaríamos mortos. Quem vive para si mesmo, vive para suas vontades. Mas quem vive para Ele, vive para a vontade dEle. Então hoje já não fazemos mais a nossa vontade pecaminosa. Talvez a nossa vontade seja dar uma resposta atravessada a alguém. Talvez a nossa vontade seja comprar briga com o vizinho que está ao lado. Talvez a nossa vontade seja dar uma resposta feia, ruim, para uma pessoa que nos provocou. Talvez a nossa vontade seja mostrar o quanto nos achamos superiores a fulano de tal, mas esta não é a vontade dele. E como nós já morremos para a nossa vontade, agora vivemos para fazer a vontade dele. Porque se antes nos rendíamos à nossa vontade e perversidade, agora nós nos rendemos a Ele. Se render a Ele é se render em humildade e serviço a Ele, e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E o que é que Ele quer que a gente faça? Amai os vossos inimigos.
bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos odeiam, vos perseguem e vos maltratam. Essa é a vontade de Deus. A nossa vontade é odiar os que nos odeiam. A nossa vontade é falar mal de quem fala mal de nós. A nossa vontade é maltratar quem nos maltrata, mas a vontade dele é o oposto. Se vivemos para a vontade dele, precisamos fazer o que ele nos diz para fazer. Da mesma forma, se antes a nossa fonte de forças e as nossas esperanças eram nós mesmos, agora a nossa fonte de força é Ele e a nossa esperança é dele. Por outro lado, se antes nós tínhamos a forma deste mundo, agora nós temos a forma dele. Porque agora estamos vivos, ressuscitamos em Cristo, morremos e nos desligamos com Cristo, mas ressuscitamos e nos ligamos em Cristo. Por isso somos nova criação, pertencemos a uma nova criação que não está condenada pelo seu pecado, mas está salva em Cristo. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas é preciso estar em Cristo, senão não é nova criação. Presta atenção, aqui não é só acreditar em Cristo. Aqui não é só, do jeito que a gente entende o acreditar no mundo ocidental. Aqui não é só dizer eu tenho fé em Cristo. Aqui é preciso estar em Cristo. E para estar em Cristo eu preciso morrer com Cristo. E eu preciso ressuscitar com Cristo. Eu preciso me desligar do mundo, do pecado, de mim mesmo, da forma deste mundo, e preciso me ligar em Deus, na vida, na obediência, na graça, no amor, no Espírito. Mas existe um terceiro ponto antes de irmos para casa. Estar em Cristo também é perder o ponto de vista humano corrompido para assumir o ponto de vista divino, poderoso. Verso 16, Paulo vai dizer, de modo que, ele tinha acabado de dizer, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele entra no 16 dizendo, de modo que, ou seja, complementando este pensamento de estar em Cristo, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, segundo a carne, em outra tradução. Ainda que tenhamos considerado, ele diz, Cristo dessa forma, agora não o consideramos assim. O que Paulo quis dizer com isso? Muito complicado. Mas me parece que Paulo quer dizer aqui que a perspectiva segundo a qual julgamos e consideramos as pessoas muda completamente se nós estamos em Cristo. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, diz Paulo. Ou seja, se do ponto de vista humano, sem Cristo, as pessoas eram olhadas, por exemplo, muitas vezes como mercadoria, agora, em Cristo, já não consideramos ninguém desse mesmo ponto de vista. Agora é diferente. Agora as pessoas são olhadas como criaturas de Deus, que precisam do nosso amor. Se do ponto de vista humano,
as pessoas eram olhadas com favoritismos e grupinhos. Olha, esse aqui é meu grupo, aquele lá não. Agora já ninguém mais olhamos do ponto de vista humano, já não é mais assim, porque estamos em Cristo, somos nova criação. Agora não pode haver mais favoritismos entre nós. E aqui não há favoritismo, não importa se você é rico ou pobre, se você dá ofertas ou se você não dá, se você é magro ou gordo, alto ou baixo, se você é branco ou negro, não importa. Aqui não há grupinhos, aqui nós consideramos as pessoas desse ponto de vista agora, que é o ponto de vista divino. Todos são um em Cristo Jesus. Se as pessoas eram vistas da perspectiva do o que é que ele tem para me oferecer? Eu vou me aproximar se ele tem alguma coisa para me dar. O que ele tem para me dar? Para me oferecer? Assim é o ponto de vista humano, mas a ninguém consideramos mais deste ponto de vista. Agora é diferente. Agora eu vou até ele para dizer: o que é que eu posso te oferecer? O que eu posso dar de amor para você, de carinho e de compreensão? Se do modo humano as pessoas eram vistas com preconceitos, agora já não é assim. Agora eu já não tenho preconceitos contra A, B ou C. Agora eu vejo as pessoas todas como criação de Deus e que precisam do amor de Cristo Jesus. Se as pessoas antes eram vistas como competidoras, como uma ameaça para mim, olha, aquela lá é uma ameaça para mim. Aquela é minha competidora, eu tenho que ser mais bonita que ela, tenho que ser mais elegante que ele, eu tenho que ter um carro melhor que ele. Se antes as pessoas eram vistas deste ponto de vista, Paulo diz: agora a ninguém consideramos mais deste ponto de vista humano, segundo a carne. Isto é carne. Nós agora olhamos as pessoas não como competidoras, mas como coparticipantes em Cristo Jesus. Então aqui, por exemplo, eu não vejo os irmãos que pregam neste púlpito como competidores meus. Não. Pelo contrário, eu fico extremamente feliz quando um irmão prega aqui e os irmãos falam para mim depois: pastor, foi uma mensagem maravilhosa. Eu digo: glória a Deus e aleluia, pregue cada vez mais assim. E incentivo os irmãos ainda, mando mensagem para eles, digo: a tua mensagem foi maravilhosa, as pessoas já elogiaram, continue, porque eles não são meus competidores. Seriam meus competidores se nós estivéssemos olhando do ponto de vista humano, da carne, mas eles não são competidores, eles são colaboradores comigo no reino de Deus, aleluia. Do mesmo jeito aqui, as mulheres, se entrar uma mulher aqui dentro que você acha que tem um corpo mais bonito que o seu, que você acha que tem um cabelo mais bonito que o seu, que você acha que é mais bonita que você, ficar emburrada e virar a cara para essa pessoa é pecado, porque você está olhando ela do ponto de vista humano. Ela é uma alma em Cristo Jesus e está aqui para ser agregada ao corpo de Cristo Jesus, o Senhor. Do mesmo jeito os homens, se entrar um bombadão aqui forte, igual o Júnior, não pode ser considerado como um competidor para mim, que vai tomar o meu lugar. Como Luiz Paulo, não, esse aí entrou agora, acabou, tomou o meu lugar. Não, nós temos que considerá-los irmãos agregados em Cristo Jesus para o reino, porque a ninguém olhamos do ponto de vista carnal. Se antes as pessoas eram vistas como inferiores a mim,
Esse não tem a minha cultura, esse, coitado, não tem, ganha um salário mínimo, quanto é que você ganha? Se antes eram vistas como inferiores a mim, agora é diferente. Agora não interessa qual é o teu nível cultural ou quanto você ganha, todos somos iguais em Cristo Jesus. Se antes as pessoas eram vistas como um estorvo, como um incômodo para mim, aturar esse irmão, aturar essa pessoa. Agora não vemos mais as pessoas do ponto de vista da carne. Agora são irmãos em Cristo para ser cuidados, suportados. A Bíblia diz: suportai os fracos, suportados, amparados, cuidados, porque estão em Cristo Jesus. Se antes as pessoas eram antagônicas, contrárias a mim, agora é diferente, elas estão por mim e são por mim se são de Cristo. Se antes as pessoas eram vistas como instrumento para me servir, e eu achava que todo mundo tinha que servir a mim, porque eu era o centro do universo, e onde eu vou todo mundo tem que servir a mim e tem que servir os meus filhos. Se antes eu achava isso, não, meu filho é meu filho está num outro patamar, pode brigar com os filhos dos outros, mas se brigar com meu filho, aí eu viro uma onça, aí eu quebro o pau, porque nós, a nossa família, nós somos o centro do universo, tudo gira em torno de nós. Se antes era assim, hoje não. Hoje eu olho para todos como irmãos em Cristo Jesus, e aqui em Cristo não há mais homem, mulher, judeu ou grego, todos são um em Cristo Jesus. Então o mesmo respeito ao meu filho é ao seu filho, o mesmo carinho pelo meu filho é com o seu filho, e a mesma correção para o meu filho é com o seu filho. É assim que funciona. Porque aqui não há favoritismos, aqui não há filho do pastor, aqui há filho de todo mundo que é igual. Aliás, às vezes tem vindo algumas reclamações das salas de aula, porque alguns filhos vão para lá e são muito indisciplinados, e impedem professoras de dar aula. Então nós precisamos entender que a educação tem que ser dada em casa pelos pais, e não pode atrapalhar as aulas das professoras, e as professoras estão autorizadas a chamar a atenção das crianças que estão dando trabalho, e estão autorizadas, se as crianças estiverem atrapalhando a aula, estão autorizadas a pegar as crianças e entregar para a mãe aqui, para cuidar dos filhos, porque não é a professora que dá educação para os filhos. Os filhos têm que aprender a respeitar a autoridade. Professor é autoridade. Eu tenho tentado ensinar meus filhos na escola a respeitar os professores, são autoridades, e aqui na igreja é a mesma coisa. Não pode quebrar a cadeia de autoridade, não. Mas é filho de fulano de tal. Não estou nem aí, é todo mundo igual. E se é o filho do pastor, chama a atenção. Se der problema, traz para Carla. E a Carla pega o chinelo e vai lá na minha sala acertar a situação. Se antes as pessoas eram vistas como um problema, como instrumentos para me servir, agora não é assim. Agora eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Eu preciso servir e tenho que servir. Estou aqui para servir. Antes eu achava que todo mundo tinha que me servir, mas agora eu já não olho mais com esse olhar da carne. Agora eu olho pelo Espírito, e pelo Espírito eu considero o outro como um igual a mim e que precisa do meu serviço. E até mesmo Cristo poderia ser considerado de outro ponto de vista, do ponto de vista humano, porque Paulo vai dizer assim no verso 16: ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, do ponto de vista segundo a carne,
agora já não consideramos assim. Ou seja, se antes a gente via pelos olhos da religião e considerávamos a Cristo, por exemplo, como um gênio da lâmpada, que poderia conceder todos os meus pedidos e os meus desejos, agora estou em Cristo, já não vejo Cristo mais desta forma. Cristo não é o gênio da lâmpada para resolver todos os meus problemas. Cristo é o meu Senhor, ao qual eu devo me dobrar, me curvar, servi-lo e adorá-lo, porque Ele é o meu Deus. Se antes eu via Cristo como um Deus a ser adorado apenas com hora marcada num determinado dia da semana, vim aqui só para adorar a Deus neste momento e ponto final, minha vida segue amanhã, hoje eu não vejo Cristo dessa forma. Hoje Cristo é Deus para ser relacionado comigo na segunda, na terça, na quarta, no trabalho, em casa, na rua, no chuveiro, aonde eu estiver. Cristo está comigo, Ele é meu Deus, eu sirvo. Eu posso ter um horário marcado para a reunião da igreja, mas a adoração não tem hora marcada. A adoração é sempre, é todo momento, é todo instante. Se antes eu via Cristo como um ídolo a ser carregado para trazer proteção contra mal olhado, contra olho gordo para mim, agora Cristo não é um ídolo para me trazer proteção. Cristo é meu Deus, que eu devo servir, amar e me relacionar. Se antes eu via Cristo como um líder religioso a ser seguido, olha, é o meu exemplo da religião, agora não, agora eu vejo Cristo como meu Deus que me transforma para ser alguém que eu devo ser em Cristo Jesus. Se antes eu via Cristo como um profeta do bem, mais um profeta do bem a ser respeitado, hoje eu vejo Cristo como a única porta, o único caminho que leva a Deus. Se antes eu via Cristo como um bom exemplo, aliás, a maioria das pessoas vê Jesus assim, um bom exemplo de um homem que morreu na cruz. Olha, vamos seguir o exemplo dele. Cristo não é simplesmente um bom exemplo de mais um homem que veio e que morreu na cruz, não. Cristo é Deus que pode mudar, transformar, renovar, modificar, reestruturar e reconstruir a minha vida. Cristo é Deus. Cristo não é um exemplo como Buda, Siddhartha Gautama, como Mahatma Gandhi, grandes líderes que houve aqui na história da humanidade, que são grandes exemplos, Madre Teresa de Calcutá, grandes exemplos que passaram por esta terra, né? Nelson Mandela, e que a gente deveria seguir os exemplos deles. Ótimo, mas Cristo é muito mais do que isso. Cristo não é um grande líder e um grande exemplo simplesmente. Cristo é Deus que se relaciona comigo e que transforma a minha realidade pessoal e que me dá poder para pisar as serpentes e os escorpiões que estão dentro de mim e que me cura e que me liberta do pecado e que me liga a Deus e que me leva ao céu. É muito diferente de simplesmente um grande líder a ser observado, respeitado e seguido. E Cristo é muito mais do que o senso comum. Num apanhado de ditados que a gente tem por aí, no mundo religioso, Cristo é muito mais. Cristo é Deus que se relaciona comigo e que muda a minha vida. Então a questão esta noite para irmos para casa é esta: precisamos nos deter muito mais no ser do que no ter. Ou seja, precisamos ser uma nova criação, precisamos ser transformados por Cristo, e ser uma nova criação é estar em Cristo, e estar em Cristo é morrer com Cristo,
me desligando do pecado deste mundo, me desligando de mim mesmo, perdendo a forma deste mundo. Estar em Cristo é viver com Cristo, me ligando ao Pai, assumindo a forma desse Cristo. Estar em Cristo é perder o ponto de vista humano e assumir o ponto de vista divino, considerando o outro e a mim mesmo nesta perspectiva divina. Para isso acontecer, eu preciso me render a Cristo e estar disposto a me desligar deste mundo, ou seja, morrer para o pecado, morrer para as práticas erradas, morrer para a minha realidade existencial pecaminosa, me desligar das minhas próprias vontades que me dominam, para estar ligado a Cristo. Como que eu faço isso, pastor? Clame ao Senhor, porque quando você se rende, Ele te dá poder para pisar as serpentes e os escorpiões que estão dentro do teu coração, e assim te dá vitória sobre eles. Amém, irmãos? Estamos em Cristo? Eu não pergunto se nós acreditamos em Cristo. Até o diabo acredita. Eu estou dizendo se nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Vamos ficar em pé para a gente orar. É maravilhoso aprendermos da palavra do Senhor. Essa noite é uma noite de reflexão para a nossa vida. Você está em Cristo. A vida que você vive hoje, vive para você ou vive para Jesus? Se você ainda vive para você, eu não estou perguntando aqui quanto tempo você frequenta a igreja. Não estou perguntando se você é filho de pastor, se você nasceu num lar cristão. Eu estou perguntando para quem você vive. Se você vive para Jesus, você está em Cristo. Mas se você vive para você mesmo, para as suas vontades, para as suas paixões, para os seus enganos, os seus egoísmos, então de alguma forma você não está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E agora, estando em Cristo, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Mesmo que tenhamos considerado Cristo do ponto de vista da carne, agora já assim não o consideramos mais, porque vemos da perspectiva da luz divina. A luz raiou sobre as trevas e dissipou as trevas, e nos deu a ótica de Deus. Fecha os teus olhos, oremos ao Senhor. Deus amado, grande é o teu nome, louvado seja o Senhor por todo sempre. Deus do universo, grande e poderoso é o Senhor, grande e maravilhoso é o Senhor. Exaltado é o teu nome acima de tudo e de todos. Tu és Deus, tu és grande Redentor. Ajuda-nos a estar em Ti, Senhor. Clamamos ao Senhor esta noite. Se alguém não está em Cristo, precisa estar em Cristo. Faça a obra em nossa vida, em nosso coração. Queremos nos desligar deste mundo, desligar de nós mesmos, desligar da forma deste mundo, para nos ligarmos a Cristo Jesus, nos ligarmos ao Pai, nos ligarmos a partir de Cristo à vida. Senhor, fortalece o nosso coração. Não nos deixa considerar aos outros do ponto de vista da carne, mas que possamos considerar aos outros do ponto de vista de Cristo Jesus, com a mente de Cristo Jesus. Abençoe tua igreja, abençoe teus filhos que aqui estão, que cada um de nós sejamos fortalecidos, vivificados, transformados, mudados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor com alegria.